Fala, meu povo, nós introduziremos na fala do nosso povo o espanto, a estranheza, as preocupações e, por que não dizer, até um medo que a baderna, que o terror efetivamente em desenrolamento em Brasília e em várias cidades do Brasil, nesta quinta-feira, ao entrar aqui no prédio onde moro, me deparei com várias pessoas conversando e relatando que aqui também em Goiânia há patriotários na frente dos quartéis, inclusive mães que se levantam pela manhã em suas casas, tomam as suas crianças pelas mãos e as levam para a frente de um quartel aqui em um bairro chamado Negrão de Lima, um setor onde há um quartel. As pessoas, claro que sentem medo disso, mas não se acovardam. As pessoas riem disso, mas não chegam a debochar. As pessoas se espantam com isso, mas não se deixam tomar pelo pavor. Há, na verdade, uma surpresa. E ao conversar com quem eu encontro pessoalmente, eu percebo que as pessoas se posicionam da seguinte maneira, e até mesmo quem votou no capiroto, no fujão Jair Bolsonaro. Dos comentários é este: perdeu, não adianta fazermos mais nada, fazermos alguma coisa é sermos contraditórios. Ainda hoje ouvi trabalhadores dizendo exatamente isso, é sermos contraditórios à democracia que eles querem. Não há o que fazer. Os que reclamam do resultado eleitoral elegendo o presidente Lula, muitos são os que se elegeram pelas mesmas urnas. Não há o que reclamar. O Tribunal Superior Eleitoral está correto na soma, nos cálculos que fez para constatar o resultado de que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva venceu as eleições e é o presidente eleito e diplomado agora, a partir de domingo, dia 1º de janeiro de 2023, empossado presidente da República do Brasil. Ponto final. É isso que as pessoas dizem. Porém, eu trago aqui e também comento com vocês esta coisa que nós não podemos comparar nem com os instintos animais, que os animais jamais fariam isto, que pedem os terroristas, os baderneiros, os moleques da frente de quartéis. Não se pode dizer que são bandidos, porque bandidos estão acima deles. Bandidos que empunham armas escolhem os lugares, não contra instituições, não contra quartéis, não para falar mal das pessoas.
não para injuriar, não para caluniar, não para falar do que não sabem. Criminoso que se preza está acima deles. Eles são mesmo terroristas, baderneiros. E o que chama atenção, o que choca, como eu dizia, é o fato de que eles almejam, há quem diga que ainda há alguma possibilidade de terror, realmente o derramamento de sangue. E nós veremos no final um vídeo aqui que mostra esta intenção. E vocês se lembram daquele vídeo, da entrevista do fujão Jair Bolsonaro, em que ele disse que era preciso matar 30 mil brasileiros aqui, e chegou até a dizer, batendo assim nas mãos, se morrerem alguns inocentes, tudo bem, disse ele. Para ele, tudo bem. E vocês verão no último vídeo, rodaremos aqui somente 2, para ouvirmos o povo, que esse discurso existe em muitos setores, militares inclusive, policiais também, de matar, de eliminar, de caçar a vida das pessoas, de cancelar as pessoas. Por exemplo, o caso daquele de nome americano George Washington Tupiniquim, do Pará, que preparou um caminhão com uma bomba na carroceria do caminhão, para um caminhão que transportava querosene de aviação, para estourar o aeroporto, explodir no aeroporto Juscelino Kubitschek em Brasília. Sem se interessar, sem se importar com o fato de que a bomba que explodiria embaixo da estrutura do caminhão, faria do próprio caminhão uma enorme bomba que certamente mataria muitas pessoas. Interessantes que não se preocupam com essas coisas, com a vida do próximo, com a vida dos irmãos e das irmãs brasileiras. Importante para eles é o terror, é consolidar o discurso patriotário. Isso impressiona. Então escutemos aqui o primeiro vídeo de um comunicador que compartilha seu espanto com isso e que deve nos chamar a atenção, sobretudo agora do novo governo, chamar a atenção face a providências que têm que ser tomadas em vários sentidos. Manifestantes imploram por derramamento de sangue no Brasil. Olha, eu quero confessar a todos vocês através desse vídeo que, como jornalista, como homem de televisão, como empresário da comunicação, porque já fui dono de jornal, já fui diretor de emissoras de televisão, já fui também repórter e apresentador de emissoras de TV afiliadas à Rede Globo, Bandeirantes, Rede Record, Rede TV, TV Cultura. Modéstia à parte, eu tenho a minha vida consagrada nessa área da comunicação. Agora, eu nunca me deparei, né, com uma situação como essa que estou acompanhando nas redes sociais. Meus amigos, apologia à violência, à guerra, ao derramamento de sangue. Vocês acreditam que nós temos vídeos de pessoas pedindo um conflito interno? Eu me deparei com vídeos de pessoas usando o nome de Deus. Ai, meu Deus, por que não deu certo o atentado do aeroporto? Você acha que Deus, hein, vai querer a morte de alguém? Vocês usam o nome de Deus para pedir a morte, o derramamento de sangue.
Hein? Vídeos de pessoas dizendo por que não deu certo aquele paraense que trouxe o arsenal, que trouxe bombas do Pará. Tem gente se lamentando porque não deu certo. Elas queriam que tivesse explodido o caminhão de combustível dentro do aeroporto. Elas estão pedindo um golpe, um conflito interno. E será que essas pessoas acham que elas vão ficar livres? Será que elas vão escrever assim, gado, Bozo, na testa, e aí elas não vão ser vítimas de nada? Será que elas pensam nisso? Os filhos, né, os pais, os parentes? Não, comigo ninguém vai mexer. Conflito vai todo mundo pro vinagre. A agressão contra todos que estão aqui nesse país que sempre foi da paz. E aí eu vejo um canhão do exército não pode se movimentar. Agora vai, olha o canhão. Agora vai, agora vai. Estão querendo um golpe que é inconstitucional. Agora alguns vídeos aí de pessoas, olha, o Eduardo foi lá para o Catar, levou o pendrive, os navios de guerra estão chegando da costa brasileira, né? Olha só esse navio. Aí mostra navios com armamentos, né? Fazendo apologia, querendo que explodam o país todo. Gente, é uma coisa assim que choca, absurdo. Ver um profissional, um cidadão brasileiro preocupado com isso e nesta preocupação ele nos representa a todos. E nós temos que perguntar o seguinte: quem na verdade articula tudo isto, arma tudo isso, subvenciona tudo isso, ampara com dinheiro porque rola muito churrasco, bebida cara, barracas grandes e caras, carros de som, caminhonetas dessas usadas aí pelo agronegócio? Quem subvenciona? Então algumas perguntas já podem ser respondidas. A polícia apura para entender quem subvenciona. Algumas perguntas já podem ser respondidas. Por exemplo, um indígena que se diz pastor evangélico está preso por ser um dos que fazia baderna na frente do quartel-general em Brasília. Então temos aí um segmento dito religioso que faz baderna contra o direito do povo brasileiro escolher o projeto de Estado, o projeto de nação que quer para si, para se libertar do que até agora aconteceu nesses 6 anos de desastre econômico, político e moral. Outro pastor que foi preso, cuja mulher, apavorada, chora, pede que Bolsonaro não abandone os seus apoiadores, use a sua caneta para, afinal, tomar alguma providência. Um pastor do Rio de Janeiro também foi preso aqui em Brasília e está na cadeia por ser um dos bagunceiros, um dos patriototários, um dos terroristas, pastor, dito pastor evangélico. Mas os pastores evangélicos que foram presos não estão sozinhos. Eles representam muitos outros que agora estão por detrás das moitas. Jair Bolsonaro visitou muitas igrejas e nós temos que investigar essas igrejas, o apoio que elas dão a esse tipo de terrorismo. Temos que investigar alguns padres católicos, das várias católicas que existem no país e no mundo, católicas independentes, católicas nacionais e também padres católicos romanos. Eu aqui mesmo fiz, há mais de uma semana, um programa, uma edição do programa Fé e Luta,
falando, analisando as palavras absolutamente indecorosas, indecentes para um sacerdote da igreja matriz de Bariri, São Paulo, que diz com todas as letras que votou em Bolsonaro. Não fez campanha, mas votou. E ele votou em Bolsonaro e votou em tudo isso, evidentemente, votou em tudo isso. Se é ignorante e não sabia que votava em tudo isso, problema é que ele tem que entender isso. Que os nossos atos têm consequências, os nossos votos têm relacionamentos. Então há um cruzamento de igrejas também que apoia essa situação. Agora, muitas dessas igrejas que apoiam esta nuvem de destruição são igrejas também ligadas a uma outra fonte, que é o mercado, principalmente o agronegócio, que despejam dinheiros fartos nos bolsos desses pastores, empresários, proprietários de igrejas e malandros usuários da fé pública, da fé alheia. Então é preciso investigar esta relação. Há parte do mercado, há parte do agronegócio envolvida nesses crimes. É preciso investigar, dar a resposta legal, dar a resposta constitucional, dar a resposta política que é preciso a um problema desse quilate. É isso que o povo pede. Então não há medo até. Há medo de que ocorra alguma coisa durante a posse e as festividades celebrativas da posse do presidente Lula. Mas há um clamor em favor de justiça e há encaminhamentos em favor desta resposta. Quem mais se envolve aí? Eu já disse em outros programas que há envolvimento internacional aí. Por exemplo, assistamos o nosso próximo vídeo quando alguém que não se identifica, alguém que é covarde, alguém que se socorre do anonimato para, primeiro, intimidar as pessoas com vídeo, falando num português absolutamente precário, mas tenta empolar para impressionar, num tom aparentemente tranquilo, mas carregado de violência, tenta intimidar o povo brasileiro. Segundo, esse vídeo mostra que há uma trama terrorista por detrás, segundo as ameaças desse covarde, que visa criar o caos no Brasil, agora não somente na frente dos quartéis, mas no país, com muito derramamento de sangue. Esse vídeo mostrará isso. E esse vídeo, por terceiro, usa um inimigo para isso. E esse inimigo, nesse português trôpego do covarde que fala, esse inimigo tem duas faces. A face chamada corrupção. Ele acha que há corrupção com a chegada do presidente Lula e o seu governo. E outro de bandidos, criminosos. Então ele diz com todas as vezes, por isso que o covarde não se identifica, porque isso precisa ser investigado. Como uma pessoa é capaz de chamar um presidente da República eleito, diplomado e daqui a pouco empossado, chamar de condenado? Quando a condenação do presidente Lula se deu por todo um processo absolutamente impatriótico, traidor da pátria, destruidor das empresas nacionais, um projeto que visava exatamente destruir Lula para assim fragilizar a proteção das empresas, e acabou por ocorrer isso, gerando ali milhões de desempregos
e rebaixando a capacidade tecnológica e científica do país na produção de energia, como petróleo, gás, energia nuclear, etc. Então, ali, neste vídeo, nós vemos esse tipo de coisa colocada como ameaça, chamando o presidente Lula de condenado, sem dizer o tipo de condenação, sem se referir ao conceito de condenação, que é absolutamente espúrio, e esse conceito corrupto, manobrável, e ameaça com golpe militar. E no vídeo, elegendo os inimigos, traz argumentos de um ditador tosco tanto quanto o fujão Jair Bolsonaro, que é João Batista Figueiredo, com quem eu me bati de frente, porque ele era um ditador estúpido, grosseiro, de vocabulário perverso e de ameaças à pátria brasileira. E usa também Ernesto Geisel como exemplo, exemplos a serem seguidos, eminentíssimos presidentes, excelentíssimos presidentes, para esse covarde que fez o vídeo. E também, neste vídeo, nesta mesma linha, e fala mal do movimento revolucionário que houve em 1935, que acabou por prender Luiz Carlos Prestes, e depois, mais tarde, Olga Benário Prestes, falando mal desse movimento como intentona comunista, distorcendo esse movimento histórico e patriótico revolucionário, com erros, porque errou taticamente, errou estrategicamente, errou na avaliação da conjuntura, por isso não conseguiu a vitória. Eles falam mal, vendo uma tal de intentona comunista, porque aquela chama, esse covarde chama de primeira intentona, uma tal intentona agora, certamente, com Lula, que é um social-democrata progressista, como todos nós esclarecidos sabemos. Então precisa investigar esse vídeo, porque alguém que vem a público intimidar, mentir, caluniar, e agora calunia um presidente da República, eleito, diplomado e daqui a pouco empossado de forma oficial e institucional, que não pode ser alvo desse tipo de molecagem destrutiva e desrespeitosa. Ouçamos aqui o vídeo do covarde. Bom, o que eu vou aqui falar para todos vocês é algo que creio todos nós devemos estar preparados psicologicamente e não com o espírito de neurose ou desespero. Nós já sabíamos que isso iria acontecer. Nós já sabíamos de que haveria um momento na história do Brasil, diante da sua própria história e grandeza, outros movimentos iguais a esse já aconteceram, que atravessaríamos zona de turbulência. Há muito tempo o Brasil vem, de certa maneira, atravessando momentos muito delicados. Nos últimos 4 anos, talvez muitos de vocês não tenham presenciado o que aconteceu no Brasil nesses últimos 4 anos. E o que está acontecendo hoje é um reflexo do que vem acontecendo há muito tempo no Brasil, onde diz respeito total às leis, embora antes desses 4 anos que estamos vivendo as coisas sempre aconteceram de forma velada, ou seja, roubo, furto, desvio de função, peculato, enfim, corrupção, só que os bandidos decidiram todos virem à luz do dia. E nós sabíamos, e muitos outros, que não haveria outra forma de lidar com isso. Ou seja, não poderemos combater toda essa criminalidade sem que haja turbulências. Muitos, inclusive eu próprio, apostava no entendimento, no diálogo um tempo atrás, mas
tendo em vista a dimensionalidade da corrupção no Brasil e do crime organizado, não haverá outra saída. Infelizmente, gostaríamos que fosse diferente, mas não poderá ser. O silêncio do senhor presidente da República e das Forças Armadas, assim como sua movimentação por todo o Brasil, nos indica de que, de fato, está havendo algo anômalo à nossa prática de democracia. Jamais imaginávamos, creio que todos nós, que um dia veríamos pessoas sentadas em cadeiras de uma corte, agindo como se fossem partidárias de um partido ou saindo da sua prerrogativa de juiz e agindo como bandidos. Ao que tudo indica, eles estão muito convencidos de que serão ou sairão vitoriosos. Eu digo que não, porque o povo brasileiro jamais aceitará ser tutelado pelo crime. Jamais. Não adianta. A história nos provou que desde a década de 30, entre 32 e 1935, para sermos mais precisos, tivemos a primeira intentona comunista no Brasil, em que Rio, São Paulo, Minas e Porto Alegre se deflagraram no combate dentro do próprio país. A posteriori, de lá para cá, nunca mais tivemos um equilíbrio saudável no regime democrático, porque a oligarquia política histórica, corrupta, sempre esteve no poder. Desta vez será diferente. Não veremos repetir 1964, porque será mais generalizado e talvez mais setorial do que fora naquela época, mas certamente enfrentaremos momentos de turbulência. A coisa está tão escancarada no sentido da corrupção que eles não escondem sequer a vergonha de, por exemplo, diplomarem um condenado da justiça e logo depois ir para uma festa de churrasco, regados a samba e bebida alcoólica. Estou me referindo a juízes de uma Corte Suprema e um condenado da justiça julgando-se que realmente vai se tornar presidente da República. Eu sempre disse, embora alguns discordassem de mim, não todos, uma pequena parcela, de que diziam que estava tudo dominado. Eu dizia que não. Que, na verdade, quando começou toda essa maratona de fraude, que, diga-se de passagem, não foi agora nessas eleições, já vinha acontecendo em outras, mas se intensificou agora. Significa que estamos caminhando, como eu disse, para uma zona de conflito. As nossas Forças Armadas brasileiras são a 9ª Força Armada do mundo, muito bem equipada, formada por profissionais, e saberá o que vai fazer. Temo que as palavras do falecido presidente da República, João Batista de Figueiredo, e Ernesto Geisel, que estão na história, fazem eco neste exato momento. Assim como as palavras também ditas por Getúlio Vargas, saio da vida para entrar na história, se suicidando devido, segundo as suas próprias palavras, à pressão que sofreu. Deste modo, creio que estamos num ponto culminante do Brasil, da história do Brasil, e haveremos de entrar, conforme já citei, em zonas de turbulência. E eu tenho dito, para quem tem me acompanhado, que eu sempre disse, não será fácil. Não será uma coisa que será fácil de ser degustada pelos brasileiros que estão acostumados a serem cordados. Enfim, assistiremos espetáculos grotescos de prisões de autoridades, de tentativas de tentar impugnar a justiça e a verdade das urnas. Afinal, o povo sabe quem votou, e quem ganhou não foi em quem o povo votou, e sim em quem eles queriam. Está explicitada a prática do crime. A vergonha não existe nessas pessoas. O senso de justiça, a honra, não existem. Eles praticam crime o tempo todo, são criminosos. E eu, como sempre falo, não se enfrenta o crime com palavras, com discurso e com ações diplomáticas. Se enfrenta o crime com a força da lei. E a força da lei representa a força das armas. Eu sei que pode estar parecendo tanto quanto metafórico o meu discurso, mas o que eu estou falando é o óbvio. Nós estamos entrando em zona de guerra, de conflito mesmo, em que todos aqueles que estão unidos e mancomunados com o crime vão se voltar contra os seus próprios irmãos brasileiros. E nós, evidente, seremos defendidos pelas Forças Armadas, pelas forças constitucionais e por nós mesmos. Torno a enfatizar que não acredito em hipótese nenhuma de generalização, mas sim setoriais. Mas mesmo assim, creio que não será um espetáculo, desculpem a expressão, agradável de se ver. Desculpem, eu tenho dito isso já nas últimas semanas, será muito duro. Porque torno a lembrar o que João Batista de Figueiredo, excelentíssimo senhor presidente, disse. Só conseguiremos resgatar a dignidade e extinguir de vez os comunistas pelo uso do derramamento de sangue. E isso, conforme estou dizendo, devemos nos preparar psicologicamente, porque não será uma cena muito bonita de se ver. Portanto, estejamos preparados. Creio que
O planejamento estratégico das forças republicanas federativas estão atentas e devidamente preparadas. E creio, inclusive, que estes que pretendem, de forma sorrateira, dar um golpe de Estado, não sabem absolutamente nada do que se meteram. Porque o Exército Brasileiro e as Forças Armadas, como eu disse, são uma das melhores do mundo, entre as 10, e saberá usar a força devidamente para repelir qualquer ato de crime neste país. Portanto, se preparem psicologicamente, porque a coisa vai ser muito dura. O tranco vai ser muito pesado e assistiremos a espetáculos grotescos. Mas, ao mesmo tempo, fiquem tranquilos. As nossas forças republicanas são suficientemente preparadas, qualificadas e armadas para reprimir todas e quaisquer tentativas de fraudar a lei, a ordem e a Constituição. Por outro lado, não há como negar. Devemos estar psicologicamente preparados para o que vamos ver. E vai ser uma coisa muito difícil. É só isso que eu tenho para dizer a vocês. Então, fala, meu povo, no povo que fala. Este que fez o vídeo girar, chegou até mim. Me refiro a este último vídeo, dá uma contribuição para que se perceba esta paranoia, esse senso de ódio muito forte nesse vídeo, que tem como desejo principal a guerra. Ele fala claramente na guerra, como vocês ouviram aí. Claramente na guerra, com sangue nos dentes, sangue nos olhos, desejo sanguinário de matar, para que aí sim o fascismo, com alguns setores das Forças Armadas e com seu ídolo que ele chama excelentíssimo presidente, o fujão capiroto Jair Bolsonaro, a essas alturas já numa vida boa nos Estados Unidos, longe deles, desses terroristas, visando então o apoio e a direção desses setores, esse covarde propõe a guerra. Isto é inaceitável. A injúria, a calúnia, o desprezo à participação do povo na escolha do seu presidente que tomará posse agora. Mais tarde, hoje, no máximo amanhã, voltarei com o último programa da semana, a Reflexão do Evangelho, que sempre vale a pena. Para os que têm fé, para os que creem na maneira como nós propomos, como a fé mesmo cristã e evangélica propõe, ou fé humanista, fé humana, fé na humanidade, fé na compaixão pelo próximo, fé na justiça, todas são convidados, convidadas para acessar aqui a reflexão do Evangelho, refletir o Evangelho e compartilhar o vídeo com outras pessoas. Abraços proféticos e revolucionários.